Então agora vamos falar dos problemas métricos sobre as distâncias. O professor Daniel Guimarães nos fala que as distâncias entre vários elementos geométricos podem ser entendidas como 7. Ele nos mostra que dessas 7 distâncias possíveis, na verdade, elas vão se resumir a 3 distâncias. A distância entre 2 pontos, a distância entre ponto e reta e a distância entre ponto e plano. Porque aqui, essas distâncias que estão numeradas como 2, 3, 4 e 5, na verdade, vão ser remetidas a um desses casos 1, 6 ou 7. Mas vamos começar falando dessa distância entre 2 pontos que já vimos. Bem, a distância entre 2 pontos nada mais é do que a distância objetiva que já estudamos para um segmento de reta. No segmento de reta, entre 2 pontos temos distância vertical, horizontal e objetiva. A distância entre 2 pontos é a distância no espaço objetiva entre 2 pontos, o que já foi estudado. E a distância entre 2 retas paralelas? Vocês vejam aqui que a distância entre 2 retas paralelas será encontrada tomando, a partir de um ponto de uma reta, a distância até a outra reta. Então, esse caso vai recair como distância entre ponto e plano, um dos casos que vamos ver com mais cuidado. Eu mostro nesse resumo que a distância entre 2 retas paralelas recai no caso de distância entre ponto e plano. E a distância entre 2 retas reversas? Vejam aqui no espaço. Bem, vejam que eu posso conduzir por uma das retas um plano paralelo àquela outra reta reversa. Para ser paralelo, deverá conter uma reta paralela àquela primeira reta reversa. E então, este caso recai em distância entre reta e plano paralelos. Aqui no resumo, distância entre 2 retas reversas recai na distância entre reta e planos paralelos. Por sua vez, a distância entre reta e planos paralelos recai no caso de distância entre ponto e plano. Por quê? Porque por um ponto desta reta, eu posso verificar a distância que ele tem do plano. Então, eu caio neste caso aqui. Então, de distância entre reta e plano paralelos, eu recaio em distância entre ponto e plano. E a distância entre 2 planos paralelos? Recai também na distância entre ponto e plano, porque eu vou tirar por um ponto de um dos planos a distância até o outro plano, aqui mostrando no esquema. Então, vamos ter de analisar com mais cuidado os procedimentos para encontrar a distância entre ponto e reta e a distância entre ponto e plano, porque, como já vimos, os outros casos recaem neles. Aqui, falando em distância entre ponto e reta, o professor Daniel Guimarães nos apresenta uma tabela mostrando das possibilidades. Eu posso querer a distância entre ponto e reta vertical, entre ponto e reta horizontal e entre ponto e reta genérica. Bem, entre ponto e reta vertical, então ele fala, é o comprimento do segmento que tem por extremidades a projeção da reta e a projeção do ponto. Então, é bem fácil. Vejam, em épura. Vou tomar, então, pela projeção do ponto, uma reta até a projeção da reta vertical que recai num ponto. Agora, falando sobre distância entre ponto e reta horizontal, ele escreve, é o comprimento do segmento perpendicular à reta que tem como extremidade o ponto. Então, vejam aqui, no espaço, em 3D, ilustrando até que eu chego na vista ortográfica superior, onde efetivamente na épura eu vou resolver essa distância. Então, basta eu traçar pela projeção do ponto um segmento perpendicular, isso é muito importante, porque quando se fala de distância, a gente quer
a menor distância possível, então tem que se tomar uma perpendicular à projeção da reta horizontal. E, tratando sobre distância entre ponto e reta genérica, né, vejam aqui no espaço, um ponto e uma reta individualizam um plano genérico. Então, basta eu fazer depois o rebatimento deste plano genérico para um plano horizontal e, deste modo, eu vou conseguir medir a verdadeira grandeza desta distância. E agora, falando da distância entre ponto e plano. Então, ele nos mostra também 3 casos: a distância entre ponto e plano horizontal, a distância entre ponto e plano vertical e a distância entre ponto e plano genérico. E a distância entre ponto e plano horizontal. Ora, é o comprimento obtido pela diferença de cotas, não é? Então, o ponto vai ter uma cota, o plano em questão vai ter outra cota. Não é preciso nem se fazer nenhum desenho. Basta verificar a diferença de cotas entre ponto e plano. A distância entre ponto e plano vertical, então ele diz, é o comprimento do segmento que tem por extremidades o pé da perpendicular ao traço do plano e o ponto. A explicação é simples. Imaginem ali no espaço um ponto e um plano vertical. Se eu observar em épura, eu vou traçar também uma perpendicular e vou medir essa distância. Distância de ponto a plano genérico. Aqui sim nós teremos de usar o procedimento geral. Através do procedimento geral. Bom, sabemos que a distância ela vai ficar no segmento de reta no qual é perpendicular ao plano alfa. Bom, a ideia é verificarmos um ponto neste plano alfa, no qual podemos estabelecer a distância entre o ponto M e o ponto de intersecção que esta reta tem em relação ao plano alfa. Por isso que vamos utilizar uma série de artifícios geométricos. Bom, depois disso daqui, podemos fazer o seguinte: conduzir um plano através desta reta D. Por que vamos fazer isso? Porque todo plano que contém esta reta D, obrigatoriamente vai ser perpendicular ao plano alfa. Ou seja, todo plano que contém uma reta e esta reta é perpendicular ao plano, então os planos serão perpendiculares. Então, este plano daqui, vamos denominar de plano tal. Ocorre que o plano tal, juntamente com o plano alfa, vão ter uma reta em comum. E esta reta em comum, em função da intersecção dos planos, vamos denominar de reta I. Claro que dependendo do plano, esta reta I ela vai variar. O ponto I gerado entre esta reta I e esta reta D vai ser idêntico, ok? Então, através da intersecção desta reta I, produzida através do plano alfa juntamente com o plano tal, vai nos dar o ponto I. O ponto I é a intersecção da reta I juntamente com esta reta D. Então, a ideia é verificarmos a distância deste ponto M em relação ao plano P. Para isso, é interessante termos um esboço tridimensional. Então, em um primeiro momento, vamos representarmos aqui uma reta que venha a ser perpendicular ao plano correspondente. Então, sabemos que uma reta é perpendicular a um plano, quando a projeção é paralela à reta de maior declive, as cotas crescem em sentidos opostos e o intervalo é inverso. Então, para obtermos esta reta, vamos rebater a reta de maior declive. Para simular a reta que é perpendicular ao plano, vamos marcar aqui uma perpendicular. Com isso, temos o intervalo inverso. Esse intervalo corresponde à variação de 3 unidades na vertical. Então, a partir do momento que temos o intervalo inverso, vamos transferir para o ponto M. Como temos o valor de 2 para 5, então este ponto daqui vai corresponder ao valor 4. Por que 4? Porque a variação é de 3 unidades na vertical. E a partir disso, temos a caracterização
da reta que é perpendicular ao plano P. Esta reta vamos denominar de reta S. Então, sabemos que a distância do ponto M até o plano P, obrigatoriamente, vamos ter que encontrar um ponto nesta reta que é perpendicular ao plano P. Então, para encontrarmos este ponto, vamos ter que fazer o seguinte: vamos ter que conduzir um plano que contenha esta reta S. Que plano é este? É um plano qualquer, tá? Podemos definir como sendo um plano tal. Porque todo plano que contém a reta S obrigatoriamente será perpendicular ao plano P. Porque todo plano que contém uma reta que é perpendicular a um plano, os planos também serão perpendiculares. Bom, neste plano P, temos os valores 2 e os valores 2 e 5, e aqui temos os valores 4 e 7. É interessante termos pontos com os mesmos valores de cota, porque ao caracterizarmos os planos, as horizontais deverão ter os mesmos valores de cotas correspondentes. Então podemos pensar o seguinte: estas linhas daqui já dividem proporcionalmente esse segmento. Então, se aqui temos o valor 2, aqui o 3 e aqui o valor 4. Caso não tivéssemos, utilizaríamos a graduação de reta convencional. Vou ficar somente com o valor 4 e o valor 7. Ou seja, esses pontos aqui marcados na escala de declividade já definem as horizontais estabelecidas desse plano. Então, aqui temos o horizontal de cota 4 e o horizontal de cota 7. O que ocorre? Agora, o plano que venhamos caracterizar aqui, é interessante que as horizontais desse plano venham interseccionar as horizontais do plano P. Pode ser um plano qualquer, mas é interessante que a intersecção venha a ocorrer neste espaço daqui. Então, podemos definir esta horizontal. É uma horizontal qualquer, tá? Eu vou marcar aqui uma horizontal qualquer. Definir que vai ser esta horizontal. Por quê? Porque aqui eu posso perceber que vamos ter a intersecção nesse espaço. Que eu posso definir ela em qualquer direção, tanto faz. Tá? Mas depois de definida esta horizontal de cota 4, ela vai ficar fixa. E em função desta horizontal fixa, vamos traçar a horizontal de cota 7. Aí sim, obrigatoriamente, deverá ser paralela à horizontal de cota 4. Então, depois de definidas essas horizontais, caracterizamos o plano. Essas horizontais vão definir o plano tal que será perpendicular ao plano P. Então, a partir destas horizontais, podemos interseccionar horizontal 4 com horizontal 4. Temos um ponto aqui que vale 4. Depois, horizontal 7 com horizontal 7. Temos um ponto aqui que vale 7. Então, esse plano tal é este daqui, ó, que contém esta reta. E a intersecção deste plano tal, juntamente com o plano alfa aqui correspondente, vai nos dar a reta I. Então, dependendo do plano que escolhermos, dependendo das horizontais que escolhermos, a reta de intersecção vai ser distinta. Mas o ponto I sempre será o mesmo. Tá? Então, a partir disso, temos intersecção de planos. Então, aqui o valor 7 com o valor 7, que é este ponto daqui. Podemos deixar marcado o valor 7 com o valor 7. E temos um outro ponto aqui que corresponde o valor 4 com o valor 4. Olha aqui, horizontal 7 com horizontal 7. Temos este ponto daqui, que vale 7. Depois, horizontal 4 com horizontal 4. Temos este ponto daqui que vale 4. Significa o quê? Se unirmos deste ponto daqui até este ponto daqui, esta reta daqui vai ser a reta I, a reta de intersecção entre os dois planos. E sabemos que a reta I, juntamente com a reta S, tá, vai nos dar o ponto I. Então, este ponto daqui é o ponto de intersecção entre as retas S e a reta I. Toda essa parte daqui é a reta I. Tá? Então, a reta I, juntamente com a reta S, vai nos dar este ponto de intersecção correspondente. Vamos deixar marcado aqui. E sabemos que a distância deste ponto
juntamente a este ponto M, vai nos dar a distância em verdadeira grandeza entre o ponto e o plano. Então, para descobrirmos esta distância, é fundamental rebatermos. Se rebatermos lateralmente, vamos ter essa distância, porque aqui temos somente a projeção. Em um primeiro momento, não sabemos o valor de cota desse ponto daqui, tá? Mas não é necessário. Se rebatermos essa reta, vamos verificar a distância correspondente. Agora vamos pensar somente nessa reta S, tá? Ou poderíamos rebater a reta I, tanto faz. Vou rebater a reta S, temos os valores aqui, 4 e 7. Mas a distância que a gente quer é deste ponto daqui até o ponto M. Mas esses dois pontos, quando rebatemos, vai ficar deste ponto daqui até este ponto. Esta é a distância que queremos em verdadeira grandeza, tá? Esta é a distância real. Para verificarmos essa distância real, basta medirmos com o escalímetro na escala apropriada. Nesse caso, é escalão para 100 unidades em metros, tá? Então, neste caso, deu o valor de 2,4 metros, ok? Então, este seria o procedimento geral. Lembrando que este é o ponto I e aqui é o ponto M. Então, a distância entre ponto e plano acaba ficando distância entre dois pontos.